conheci ele como catequista. E ele era uma pessoa assim, firme, exigente, mas ao mesmo tempo que ele era exigente, ele tinha uma bondade que sem tamanho. Pelo amor, inspira rumo certo nos caminhos do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de janeiro de 2022 e hoje vamos contar a história do servo de Deus, Monsenhor João Benvenu, um homem que se dedicou integralmente à salvação das almas, não é? Então, vem conferir essa história. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, não é? Voltamos ao sul depois de falarmos sobre Cepé Tiaraju, já uns vídeos atrás, e agora vamos falar do Monsenhor João. Você que é novo nesse canal, se inscreva, não é? Conheça essa história, conheça as nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, e aí você vai também conhecer não só mais detalhadamente a história do Monsenhor, assim como também todos os brasileiros, todos aqueles que viveram em missão no Brasil, que já estão em processo, seja de beatificação, seja de canonização. Para hoje também teremos dois convidados hoje. Agora, olha, a gente está indo nessa linha dos dois entrevistados, vamos ver que dá certo, não é? Hoje vamos falar com o padre Dalci e com a Maria Neuza. Bem-vindo, padre, bem-vindo, Maria Neuza. Eu vou começar pelas mulheres, né? Aqui a mulher tem primeiro lugar, não é? Então, Maria Neuza, por favor, bem-vinda, se apresente, não é? Conte um pouquinho para nós dos trabalhos que você faz, não é? Quem é você, para que a gente possa conhecer e depois o padre se apresenta também. Eu sou Maria Neuza Visioli Meneguzzi, moro aqui em São Domingos do Sul há 37 anos, mas trabalhava na escola há mais de 40 anos. Sou professora estadual, professora de rede particular também, trabalhei durante 47 anos. Atualmente estou aposentada, cuidando dos netos. Tenho 4 netos para cuidar. Trabalho aqui na paróquia como catequista, na equipe de liturgia, grupos de famílias. A gente ajuda sempre no que é necessário. E na Romaria a gente tem trabalhado menos a primeira em todas elas. Então é assim uma alegria muito grande poder dar esse depoimento, e daqui a gente está trabalhando nessa causa. E neste processo, eu iniciei trabalhando em 2010. Parei um período e estou trabalhando novamente. Certo. Padre, agora a sua vez. Se apresente um pouquinho, padre. Tá bom. Eu sou o padre Dalcide Bastiani. Eu trabalho como vigário paroquial aqui perto de São Domingos, num município chamado município de Casca, dá 10 quilômetros aqui de São Domingos. Eu sou vigário paroquial. Nós temos 2 paróquias, na verdade, que atendemos, eu e o meu colega, e que tem 34 comunidades para serem atendidas. Eu sou natural de um pequeno município chamado Vila Maria, distante 60 quilômetros de Passo Fundo. Sou padre já há 34 anos e também fui nomeado pelo nosso arcebispo Dom Rodolfo para ser o postulador da causa da canonização, futura canonização do Monsenhor João Benvenu. Certo. Maria Neuza, eu vou começar contigo. Então, nossa história começa lá em 12 de agosto de 1907, não é? A data de nascimento de João Benvenu. Para a gente entender, né? Como que era o contexto, como era a família, ele tinha irmãos, era uma família rica, era uma família pobre. Esse sobrenome é diferente, não é? Então, da onde vem essa família? Que contexto era aquele em que nasce João Benvenu? João Benvenu, ele era de uma família humilde, de imigrantes italianos. Ele era o 8º filho de Fedele Benvenu e Maria Moretti. Estes oriundos de Taibon, Agurdino, província de Belluno, na Itália. Então, em 12 de agosto
às margens do rio Taquari. Isso dista aqui de São Domingos uns 100 quilômetros, onde ele nasceu e aonde ele viveu como criança, né? Hoje é município de São Valentim do Sul. Ele foi batizado em 7 de outubro de 1907 pelo padre Henrique Preti, e aos 7 anos de idade ele recebeu o sacramento da Crisma pelo arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, no dia 22 de abril de 1919. E aos 14 anos ele ingressa no seminário. Então, muito jovem, ele vai para os seminários dos padres passionistas em Pinto Bandeira, também aqui no Rio Grande do Sul. Sim, Hoje, antes da gente continuar, Maria Neuza, para fazer essa linha, e aí também coloco o padre nessa conversa, um fato que acontece logo quando ele, praticamente depois que ele nasce, um ano que ele tem de vida, é que o pai dele falece, né? E como o próprio Monsenhor deixou registrado, não é, que a mãe dizia, não é, também que o pai dele sonhava com que ele fosse padre, né? Fosse um bom padre, não é? Padre Dalci, não é? Que também é sacerdote. O quanto é importante, não é? Os pais trabalharem a vocação dos filhos, né? Porque o pai, claro, era uma pessoa relativamente jovem, não é? Então, se foi de repente, mas deixou essa semente que a mãe depois foi cultivando. O quanto é importante isso, né? Esse sonho de despertar a vocação nos filhos. Depois, cada filho, um vai ser leigo, outro vai ser padre, né? Cada um tem a própria vocação. Mas o quão importante é esse sentimento, não é? Para que a vocação seja despertada num filho. Sem dúvida que Deus tem os mais diversos caminhos para chamar alguém a uma vocação. Porém, o clima vocacional que se forma dentro de uma família, eu considero fundamental, porque eu também, se fosse contar a história da minha vocação, a família foi algo muito determinante, porque existia um clima vocacional, ou seja, um clima de muita fé, de muita participação na comunidade, de muito amor a Jesus Cristo, de muito amor à igreja, de muito amor ao Papa, de muito amor aos sacerdotes e de muito amor àqueles que mais sofrem. Então, tudo isto, né, vai com certeza criando, despertando essa semente que está no coração de uma criança. Principalmente nos primeiros 9 anos, nós sabemos que tudo aquilo que a criança recebe é determinante para a sua vida futura. Então, evidentemente, que se lá na família, como o Monsenhor João, com certeza, ele teve justamente esse clima bonito de admiração, de respeito pelo sagrado, de amor ao sagrado, que foi determinante, creio eu, sem dúvida, para a sua decisão vocacional, para o seu ingresso no seminário. E ele lutou muito para isto, para ele se tornar um dia sacerdote, porque a gente pode falar, talvez depois, não sei se agora é o momento, mas ele teria sido mandado embora do seminário depois de um tempo que ele estava no seminário por causa da sua saúde. Ele sempre teve uma saúde muito debilitada. E ele insistiu muito para que ele pudesse voltar, porque ele sentia que a vocação dele era esta. Então, ele tinha parentes, primos, ele tinha também sacerdotes, religiosas, que estavam seguindo como sacerdotes, como religiosos, e eles conseguiram interferir junto ao bispo da época, que era Dom João Becker, Dom João Becker, né? E de modos que aceitaram ele de volta, depois dele ter se recuperado bastante bem do seu problema de saúde. E aí, desde cedo, ele foi um rapaz que se revelou em todos os aspectos, com uma profunda espiritualidade,
com muito amor a Deus, com muito amor à vocação desde já que ele sonhava assumir um dia, e também com muito amor aos estudos. Ele era muito dedicado ao estudo, muitíssimo. Era sempre dos melhores alunos do seu colégio, nas mais diversas etapas dos estudos. Então, aí foi indo a caminhada dele. Então, sem dúvida, aquilo que você pediu à família, penso e sou convencido disso, que é determinante quando tem um clima vocacional para que a vocação à vida sacerdotal e religiosa também seja despertada nas famílias. Sim, e volto contigo, Maria Neuza, porque você citou, né, que ele entrou aos 14 anos no seminário, né, e que o seminário, o rapaz entrava jovem, né, então terminava a escola, não é? Depois também continuava aí os estudos da filosofia e da teologia, não é? Mas isso que o padre bem trabalhou sobre a família, depois, com 14 anos, ele tem que se separar da família, vai para uma cidade diferente, não é? De saúde frágil, como o padre falou. Então, entra para um seminário de uma congregação religiosa, né, os passionistas. O que a gente pode extrair desse tempo, né, que depois vai constituindo a personalidade dele, né? Porque os passionistas têm justamente esse carisma de demonstrar o amor de Deus, né? Isso depois é muito marcante dele. Então, como é que ele foi construindo a personalidade dele nessa juventude até depois ser ordenado? O que eu penso é que com 14 anos, sendo o 8º filho da família humilde, órfão de pai, ele deve ter tido uma força de vontade muito grande por parte dele e por parte da família para que ele fosse ao seminário. E na cidade onde ele foi, era uma cidade muito pequena dos Pinto Bandeira na época. E quanto à sua personalidade, eu acredito que foi um momento muito forte, porque ele era uma pessoa assim que ele irradiava tudo que tu imagina, ele irradiava. Eu fiz com ele a primeira Eucaristia com 3 anos e meio. Ele foi meu catequista, foi meu primeiro confessor. Ele era pároco das comunidades pequenas do interior e fui aluna dele depois no ginásio em 69, como professor de religião. Então, eu tenho esse testemunho, esse depoimento, que ele é mais pessoal. Eu conheci ele como catequista. E ele era uma pessoa assim, firme, exigente, mas ao mesmo tempo que ele era exigente, ele tinha uma bondade que sem tamanho. Porque assim a catequese não eram 10, 20 como nós temos hoje, mas sim eram 100, e eram os domingos. E ele reunia domingo de tarde, dava catequese e depois durante uma semana para fazer a primeira Eucaristia. Como professor, que ele foi meu professor de religião, ele vestia batina, dava aula de batina, de clésimo, tudo direitinho. E ele tinha assim, todos tinham respeito, nós éramos uma turma de 50 jovens, mas todos tinham respeito por ele. Ele chegava com a sua mala de livros e lá ele falava, né, dos mais diversos temas. Talvez para nós jovens não nos interessasse naquele momento, mas eram pertinentes. E ele foi um bom professor. E ele ajudou a construir esse ginásio. Ele foi um dos líderes desse ginásio. Então, é um depoimento meu que eu tenho assim com muito carinho para dizer. Que a gente trabalhou com ele e ele irradiava assim as mais diversas qualidades humanas, sacerdotais possíveis. E veja bem, Fábio,
Sim, Eu pode queria falar. acrescentar uma coisa. A Maria Neuza falou que ela fez a primeira Eucaristia com 3 aninhos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você imagina naquele tempo, ele estava mais à frente do que o Pio X, que ele defendia que as crianças pudessem receber a primeira Eucaristia assim que distinguisse o pão, digamos assim, que nós utilizamos todos os dias para a nossa alimentação, da Eucaristia. Então, o Monsenhor ele está mais à frente ainda. Por isso que tem um livro que fala da vida dele, que é Monsenhor João, um homem à frente do seu tempo, porque tem vários livros escritos sobre a vida dele, né? Então, era um homem visionário, e ele não apenas se restringia a questões pastorais, né? Na área pastoral, uma sumidade, um amor extremo à Eucaristia, à Santa Missa, ao sacramento da penitência. Ele se espelhava muito, ou se semelhava muito, ao cura d'Ars. Ele tinha, assim, uma semelhança, para quem conheceu também a vida do cura d'Ars, que é o padroeiro dos sacerdotes, ele tinha muito das características do santo cura d'Ars. Aquela simplicidade, aquela humildade, aquela pobreza, né? Então, uma coisa impressionante. Ele incentivava muito ao amor à Nossa Senhora, preparava catequistas, ele mesmo fazia preparação. Periodicamente, ele queria que na sua paróquia tivesse as missões, acontecessem as missões. Afinal, ele trabalhou mais de 50 anos e pouco, aqui nesta paróquia. Toda a sua vida sacerdotal foi aqui, com exceção do primeiro ano, 1935, né? Ele trabalhou em Osório. E depois de lá, então, ele assumiu a paróquia aqui de São Domingos. Incentivava os jovens ao estudo, tinha uma visão pela frente, né? Porque ele sabia que o estudo, né? O jovem teria que estudar. Com frequência também costumava organizar retiros para os jovens e casais, né? Recebeu muitos títulos em vida dos poderes públicos e depois da morte também. Tem um amor especial e tinha um carinho todo especial para com os doentes. Os doentes, para ele, era alguém muito especial, a quem ele deveria dar toda a atenção e um carinho muito importante. Era incentivador da boa imprensa. Ele sempre tinha 2 livros de cabeceira, além da Sagrada Escritura, evidentemente, do breviário. Ele tinha a assinatura do livro da família, que chamava, um livro que era feito aqui pelos padres jesuítas em São Leopoldo. E depois um jornal, que hoje não existe mais assim em papel, mas só online, o jornal Correio Rio-Grandense. Um jornal que sobreviveu mais de 100 anos, né? Então, ele tinha um amor muito, muito especial também para a boa imprensa, ele dizia. Visitava as famílias anualmente nos seus trabalhos pastorais, né? Ainda, além disso, ele fazia parte da Ordem Franciscana Secular, do Apostolado da Oração, das Filhas de Maria e tudo. Estava envolvido em tudo, né? Era devoto de Nossa Senhora, um grande devoto, incentivava o terço todos os dias, né? Incentivava os paroquianos e ele mesmo levantava às 4 horas da manhã para rezar. Quem quisesse encontrar ele, de manhã cedo, ele estava desde as 4 horas na igreja rezando para o seu povo, o povo que Deus lhe havia que Deus lhe havia, enfim, confiado, né? Sim. Mas o senhor fez quase que uma síntese de grandes momentos da vida dele, mas para que tudo isso fizesse sentido, para que tudo isso acontecesse, teve lá um dia que ele mesmo diz, né, o Monsenhor mesmo diz, que é o dia mais feliz da vida dele, que é o dia da ordenação sacerdotal, Certo. não é? Em 1934, 34. em 16 de setembro. Inclusive, ele diz, não é, que não trocaria Um minuto. Exato. Como é a frase? Pode dizer, por favor. Eu não trocaria 1 minuto da minha vida sacerdotal por todos os prazeres deste mundo. Exatamente. É uma frase dele que mostra muito o amor que ele tinha
ao serviço do sacerdócio, não é? Ao ser sacerdote, não é? A levar as pessoas a Deus através dessa forma. Como foi esse dia, não é? Como foi esse início do sacerdócio dele? Porque justamente como o senhor falou, ele não vai direto para São Domingos, não é? Tem ali um ano de transição, também tem um contato ali com o convento do Carmo, não é? Então, Isso. como é a ordenação e esse início da vida dele, e depois a transferência para São Domingos? Bom, ainda sobre a estada dele lá em Osório e atendendo também o Carmelo, né, das irmãs, eu acho que quem tem mais condições de falar. Sobre isso a gente não tem muito ainda, inclusive vamos ter que, a equipe do tribunal vai ter que fazer uma visita lá na região de Osório para justamente pegar os dados, investigar um pouco sobre como é que foi aquele, nem um ano parece que ele não ficou lá, como é que foi a vida dele lá. De lá realmente a gente não sabe praticamente nada, né? Mas, em relação ao sacerdócio ao longo de toda a sua vida, desde o início, você percebe um padre que se entregou de corpo, alma, espírito e tudo no sacerdócio, né? Ele sentia, encarnou assim o sacerdócio de tal forma que para ele era a vida, era tudo. Então ele viveu, no meu ponto de vista, o sacerdócio em plenitude, numa totalidade, numa doação total, sem medir esforço, sem medir consequência nenhuma. Mas creio que a bondade dele, o amor dele para com todas as pessoas é um ponto de grande destaque, porque todo mundo era simpático a ele, ele respeitava a todos, tinha uma palavra de carinho a todos, dava atenção a todos, e foi um homem também, um aspecto muito importante, um homem muito alegre, muito contente, muito feliz, de transmitir essa felicidade da vivência do sacerdócio às pessoas que o procuravam, às pessoas com quais ele trabalhava. Sim. E Maria Neuza, como é, assim, para a gente entender, né? Porque ele chega em 1935 a São Domingos, não é? Como era o contexto da época, né? Porque para a gente entender quais são as dificuldades que ele enfrentou naquele momento, né? Ele chega lá em 35, ainda um jovem, né? 28 anos. Jovem, a paróquia geograficamente muito grande, meios de transporte, lombo do cavalo, ele andava a cavalo, meios de comunicação, era verbal ou via cartas, mas correio só tinha nas cidades maiores. Então, ele enfrentou um período muito difícil no começo. Então, ele andava a cavalo, muitos quilômetros para atender, podia até 30 quilômetros. E se ele fosse chamado de noite para uma extrema, para dar os santos óleos, ele levantava, pegava o seu cavalo e se dirigia. Isso ele andava pelas estradas, ou na época chamavam de atalhos, no meio dos matos, para chegar às comunidades. E um fato bem interessante, já que ela falou que o meio de transporte na época era o cavalo, ele um dia acabou levando um tombo no cavalo e quebrou uma perna. E eu percebi assim nos escritos que o que mais ele sentiu foi ter que ficar um tempo parado porque ele não podia se deslocar, não tinha como, tinha que se recuperar da perna quebrada. O que ele mais lamentou naquele período foi não poder continuar servindo o povo de Deus. Talvez diretamente assim. A dor maior era essa, não era a dor da perna, mas a dor de não poder atender ao povo. E ele sempre foi uma pessoa de saúde abalada, mas ao mesmo tempo que ele tinha problemas de saúde, ele sabia se cuidar. Sim. Ele tinha uma alimentação assim muito regrada, de boa qualidade e bem diversificada. Então, talvez, né, toda essa vida que ele teve se deve também aos cuidados, e que ele passava isso para os demais.
porque não foram fáceis os primeiros anos. Por exemplo, assim, ele visitava a capela onde eu morava. E ele ficava todo dia. Então, ele almoçava numa família desta comunidade. Então, eu lembro, como criança, que ele vinha na casa da minha mãe almoçar. Mas ele já dizia assim, de antemão, o que ele iria comer. Que ele não comeria coisas gordurosas, que ele não comeria muitas carnes, era mais legumes, leite e frutas. E ele tinha esse cuidado muito grande. E ele era muito carinhoso quando ele vinha nas famílias. Ele levava, nós chamávamos santinho na época, isso há 55 anos, 60 anos atrás, ele levava os santinhos e dava para nós. Para nós era o maior presente. E assim era na comunidade. Então, normalmente, ele ficava um dia na comunidade, visitando as famílias, isso a cavalo. Depois a comunidade comprou um Jeep. Daí, como é que era? Um Jeep, né? E aí ele teve que aprender a dirigir. Não foi um grande motorista, mas ele se virava. E muitas vezes também alguém da comunidade levava ele para as comunidades, né? Sim. Mas foi uma grande conquista quando ele conseguiu a carteira, né? Foi o cavalo, o Jeep, uma picape e depois um Fusca. Um Fusquinha. Foram os 4 meios de transporte. Mas se não era muito bom em guiar nas estradas, era ótimo em guiar os corações, não é? As almas das pessoas, né? São Domingos ainda fazia ele parte. Não era bom no guiar, mas Deus o guiava, com certeza. Exato. Nessa época, São Domingos ainda era compreendida na Arquidiocese de Porto Alegre, né? E onde em 56 ele recebe um título que para nós é uma palavra assim muito diferente, não é? Então, a honraria como cônego do Cábido Metropolitano de Porto Alegre, não é? Padre Dalci, o que é um cônego, para quem às vezes até ouve essa expressão, mas não sabe o que significa? O que é um cônego, padre? Bem, antigamente, Fábio, esses títulos até que eram levados bastante em consideração, normalmente por mérito das pessoas, da pessoa agraciada, né, com esse título, né? Mas hoje é um título assim que não tem mais tanta relevância, mas naquela época tinha bastante relevância. Sim. Cônego, monsenhor, claro, o monsenhor já tem um papel mais importante, mas o cônego era um título assim honorífico, um título de reconhecimento por aquilo que a pessoa vinha desenvolvendo nas suas atividades pastorais e naquilo que essa pessoa ia deixando do seu testemunho de vida. Então, realmente era um título de reconhecimento. Já eu diria assim que monsenhor também é um título de reconhecimento, mas já o monsenhor já tem uma função específica junto ao bispo numa arquidiocese ou numa diocese, né? Sim. E Maria Neuza, você falou também da escola, né? Então, vamos falar um pouco desse lado do social, da infraestrutura, que o Monsenhor João Benvenu também apostava muito, né? Assim, nessa região, né, o que ele conseguiu desenvolver, não só do lado espiritual, do lado religioso, mas também em termos de estrada, como você falou, né, só tinha acesso a cavalo, a subsistência das pessoas, né, porque algumas coisas que ele incentivou acabou trazendo renda para ele. E que história é essa que ele foi o grande apostador da soja aí na região? Pois é. Então, eu começaria falando assim, que nós tivemos um ginásio estadual na sede de um distrito do município de Casca. Teria sido o primeiro do estado do Rio Grande do Sul a conseguir ter um ginásio num distrito. Este ginásio começou a funcionar em 69, do qual eu fui aluna. E ele, junto com outras lideranças aqui da paróquia,
fez esse caminho de ir a Porto Alegre conversar com o governador, conversar com as pessoas da época, para que se criasse esse ginásio. E esse ginásio trouxe, assim, benefício para muitos da região. Porque era assim, ou os meninos iam para o seminário para fazer o ginásio, continuar os estudos, e as meninas para um colégio de religiosas. Ou se parava de estudar quem morasse no interior, não tinha como. Então, esse ginásio trouxe um benefício muito grande, porque, assim, os filhos de quem morava aqui, e mesmo dos que moravam no interior, dos agricultores, podiam frequentar, porque ele funcionava de noite. Então, de dia se trabalhava e de noite se ia para a escola, com 4 séries. Terminou em 72. Então, em termos E só para contextualizar também, para quem não pegou essa época, o ginásio hoje é mais ou menos equivalente ao que é o ensino médio. Isso, mais ou menos o ensino médio. Só que na época, tu terminava o ginásio, muitos já começavam a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, comecei a lecionar, sem magistério, só fui fazer o magistério depois. Então, assim, em termos de educação, depois ele ajudou na criação do ensino médio, ele, assim, ele, em todas as frentes da educação, ele esteve presente. E outras coisas do social, ele teve, assim, ele teve presente na instalação de uma usina hidrelétrica, do qual ele fazia parte, para trazer luz elétrica para a cidade, do qual não se tinha. Então, foi bem interessante isso. E, junto a isso, foi criado um moinho colonial, aonde se beneficiava o milho, o arroz e o trigo. Isso para uma região muito grande. E ele foi, assim, um incentivador, fazia as reuniões, ele não media esforços. Ele incentivou os colonos a abrirem mais estradas de acesso para poder transportar o produto. A questão da soja, que você falou antes, foi um dos pioneiros a trazer o feijão soja aqui em São Domingos. E ele mesmo aprendeu a fazer o leite da soja, porque aqui se instalou uma fábrica de leite de soja, que funcionou durante um tempo, tinha os produtos, né? E aí ele incentivava os agricultores a plantar soja. Daí ele dizia, planta tanto que vai render tanto. Ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, porque, digamos assim, além de sacerdote, ele tinha essa preocupação de que o povo não fosse só a questão da espiritualidade, mas a questão do bem-estar da família, do bem-estar de ter condições financeiras. Ele teve também a participação na plantação de noz pecan na região, de macieiras na região. Ele tentou, assim, várias culturas, ele incentivava. E ele dizia uma coisa sempre que eu me lembro, que ele dizia assim, não plantem só um tipo de cultura, mas diversifiquem as culturas para que as famílias tenham o porco para matar, para ter a carne, para ter a banha, a vaca para tirar o leite, para ter o queijo, para ter a manteiga, o feijão para você ter, o arroz para você ter, o trigo para fazer a farinha. Então, ele era daquela preocupação que as famílias tinham que ter o necessário para a subsistência. Então, era uma coisa bem importante. E uma outra coisa, assim, que a gente gostaria muito de ressaltar agora, seria também a questão do hospital. Porque o hospital, ele trabalhou muito junto à comunidade para que se tivesse um hospital. Isso, hospital paroquial. Que depois, com o tempo, vieram as irmãs escalabrinianas
e elas trabalharam, e hoje esse hospital está nas mãos do município, porque é toda uma questão de legislação, né? Mas ele trabalhou muito, muito, muito. E isso das irmãs religiosas, ele tinha uma preocupação que ele via o doente como aquele ser humano que precisava de mãos, assim, especiais. Então, ele quis as irmãs. E vieram as irmãs, então, aqui, ainda estão morando conosco. Uma ainda trabalha no hospital, elas têm uma casa mais de repouso, mas a preocupação com o hospital. Então, foi uma questão, assim, muito importante que ele quis a questão da saúde da alma, mas também a saúde do corpo. Tem ainda... Nisso a gente vê que ele buscava sempre o desenvolvimento integral das pessoas. Integral. Não separava uma coisa da outra, porque também isso é fundamental, né? Não adianta eu evangelizar alguém que está com fome e não adianta eu dar o pão se eu não apresento Jesus para essa pessoa. E assim, de fato, que ele vivia, seja conseguindo, não é, essa infraestrutura para a cidade, melhorias que trouxessem trabalho, que trouxessem renda para as pessoas, não é? Isso é uma coisa muito marcante na vida dele também. Padre, agora, indo um pouquinho também linkando isso com o que a Maria Neuza falou, do hospital, né? O Monsenhor João, ele gastava muitas horas no confessionário e na visita aos doentes, não é? Então, os sacramentos de cura, não é? Que é a reconciliação e a unção dos enfermos também era muito presente na vida dele. Né? O que o senhor pode destacar desses dois sacramentos? Como ele transmitiu, como que ele viveu esses dois sacramentos? Uhum. Bem, ele passava horas, o Monsenhor, antes de todas as missas, e todos os dias, aliás, ele ficava esperando que algum fiel viesse lá. Ele levantava cedo, como foi falado, às 4 da manhã, para rezar. E a igreja, claro, todas as manhãs abertas, então sempre chegava gente lá para rezar, para começar o dia numa oração e tal. Então, ele ficava aguardando, e quando as pessoas queriam confessar, ele estava à disposição. Então, ele atendia muitas confissões, né? E não somente antes das missas, mas durante outros momentos também, ele atendia muitas confissões. E tinha um carinho muito especial no atendimento a confissões. Mas não era só atendimento às confissões que o povo procurava muito. O povo, inclusive gente não só da paróquia daqui, mas segundo os escritos que nós temos aí, tinha gente de outros estados, de Santa Catarina e do Paraná, que sabiam da fama do Monsenhor João, da fama de santidade, e que vinham especialmente para ser atendido pelo Monsenhor João. Não só no sacramento da confissão, mas também buscando aconselhamento e buscando bênçãos. O Monsenhor João se destaca muito nas bênçãos também, porque o pessoal acreditava realmente que uma bênção dele era 100% eficaz. Então, ele dava bênção para as lavouras, ele dava bênção para as pragas, para que as pragas se afastassem das lavouras, dava bênção da saúde, evidentemente. Ele dava muitos tipos de bênçãos. Dos temporais, o pessoal sempre fala disso, né? Que enquanto o Monsenhor... O pessoal aqui muito fala que aqui tempestade, vendaval, assim, nunca praticamente aconteceu, né? Porque eles diziam que enquanto tem o Monsenhor vivo, ou que ele está intercedendo por nós aqui, este local está protegido das tempestades, dos temporais e das pragas também, né? E das pragas. Então, era algo fantástico. Agora, sobre as bênçãos, então, realmente, o povo tinha, não só sobre as bênçãos, sobre tudo, sobre as confissões, eles tinham uma devoção muito grande, a tal ponto, então, como eu disse, que vinha gente de tudo que era lá. Né?
E Neuza, volto contigo, Maria Neuza. Você falou que ele foi seu catequista, não é? E ele era um homem assim muito de uma certa rigidez, não é, na fé. Então pregava ali o que tinha que ser pregado, né? E uma coisa que ele dizia eram os perigos da modernidade, né? Ali já na década de 80, porque a televisão começou a se espalhar pelos lares, o rádio também já estava completamente difundido. E aí ele dizia para tomar cuidado. Não dizia que a televisão era ruim, mas dizia para tomar cuidado. Como que era esse lado moral, vamos dizer assim? E quais eram esses perigos da modernidade que ele falava? O que eu posso, assim, dizer, e até participando de retiros, que ele fazia os chamados retiros, então ele separava. Tinha um dia que era o retiro das moças, um dia que era o retiro dos moços, dos casais, e ele falava muito do pecado. Ele colocava assim, ele deixava muito claro a questão do pecado, das oportunidades do pecado, da questão do se apegar ao ter e não ao ser, né? Ter, a questão do dinheiro. Ele falava muito, você falou ali da modernidade, ele falava muito na questão das modas. A gente lembra que ele falava dos decotes, das roupas muito curtas. Ele tinha, assim, ele tinha uma certa rigidez, mas o que a gente entende e é que ele fazia isso como fosse um pai. Com ternura, com carinho, com amor, porque ele queria o melhor, ele queria que a pessoa tivesse... Ele falava muito em salvação na época. Por exemplo, na época dele se falava muito a palavra inferno. Hoje, a gente até pela catequese, a gente fala, mas não é mais como é. E ele falava, ele tinha uma certa rigidez, mas era uma rigidez assim com um olhar de pai. Eu diria assim, que o que ele fazia era com um olhar de pai. Ele falava dos bailes, né, que eram assim os costumes, que eram as tentações, mas eu diria assim, sempre ele fez isso com um olhar de pai, uma questão assim, como alguém que está à frente de um grupo e você é responsável por aquele grupo. Então, eu imagino assim, claro que nem todos interpretam dessa maneira, mas eu interpreto assim. Ele foi, talvez, assim, uma certa severidade, mas com ternura, com bondade, com carinho, com amor. Era um homem sempre que te deixava transparecer sempre uma grande alegria. Inclusive, ele gostava muito da música, ele era um grande entendedor em música. Inclusive, ele tocava harmônico, tocava, né? E ele tinha uma voz muito boa, segundo consta por escrito, aí tinha uma voz muito boa. Também ele fazia letra de cantos religiosos, ele mesmo escrevia a letra e ele colocava a música. Era assim, e reunia depois os jovens para aprender isso. Sim, e assim, a gente está falando de tudo isso, dessa história maravilhosa, mas para as pessoas entenderem, quem não conhece São Domingos, quantos habitantes tem São Domingos? Em torno de 3.000 habitantes. Hoje. Qual era o tamanho, qual era a estatura do Monsenhor João Benvenu? A estatura dele devia ser em torno de não sei se ele tinha 1,80 m, eu acho. E de peso, ele era uma pessoa bem esbelta, uns 80 quilos, coisa assim. Não era uma pessoa... Usava sempre chapéu, que era da época, batina preta, e de cônego dele usava batina com as abotoaduras vermelhas, por causa de cônego, a meia vermelha, sapato preto. Eu nunca vi ele
a não ser debatido. Nunca ouvi a não ser debatido. E eu perguntei justamente do tamanho da cidade, do tamanho dele, porque é um homem de uma estatura simples, não é? Hum, De uma saúde frágil, numa cidade bem pequena, não é? Que na verdade se tornou município logo depois ali que ele faleceu, né? Ainda não era município não. naquele todo que ele estava ali, mas um homem que marcou a vida dessas pessoas, que marcou a vida do estado, não é? Do Rio Grande do Sul, né? Da arquidiocese, não é? Seja de Isso. Porto Alegre, não é? Seja também depois da transferência, não é? Mas, apesar de tudo, era um homem absolutamente simples, né? Muito. Absolutamente simples. Então, assim, só para a gente entender quem é que teve a intuição, não necessariamente alguém, mas como se teve a intuição de que o Monsenhor não era só um santo que as pessoas diziam como santo, mas que de fato era possível abrir um processo para reconhecer diante de toda a igreja, né? Porque, claro, a gente conhece bons exemplos, inclusive ele, Monsenhor João Benvenu, cita grandes exemplos da vida dele, dizendo: olha, aquela pessoa para mim era um santo, etc. A gente tem essas referências, né? Mas como foi essa intuição para que fosse aberto um processo sobre ele? Porque é uma história belíssima, mas é uma história simples, né? É uma história que não tem algo assim de dizer, nossa, ele moveu a montanha daqui até ali, né? Não, mas ele fez tudo na simplicidade, no dia a dia, no cotidiano, na fé, não é, na oração. Então, como foi esse período para a abertura do processo? Olha, assim, quando ele faleceu, ele foi substituído pelo padre Fernando Luiz Gasol, que no ginásio eles foram colegas. O Monsenhor João era professor de religião e o padre Fernando era professor de história. Então, os dois já criaram um laço de amizade muito grande e se conheceram muito. E quando o Monsenhor faleceu, após a morte, quem veio substituir o Monsenhor foi esse padre Fernando. Que, aliás, faleceu neste ano, né? Faleceu agora neste ano, faz pouco. E no ano da morte, se fez a primeira romaria vocacional. Por que vocacional? Porque o Monsenhor João se atribui a ele, assim, como é que eu poderia dizer? A origem da vocação De muitos padres, de muitas religiosas. Ele não media esforços, ele tirava do salário dele para ajudar os seminaristas. Ele acolhia os seminaristas aqui onde nós estamos, que é a casa paroquial, ele acolhia os seminaristas aqui, os ajudava nas férias, conversava, orientava. E aí nasceu a primeira romaria. E as graças que foram surgindo, porque assim começaram assim muitas pessoas a relatar: eu consegui tal graça, eu consegui tal graça, eu consegui tal graça. E aí, em 2009, 2008, algumas pessoas começaram a conversar sobre isso, a se informar na internet como que seria. E 2009. E aí se fez uma comissão. Eu fiz parte dessa primeira comissão, para a gente ver como é que se poderia fazer. Então começou assim, ouvindo o povo. A primeira coisa que se fez foi ouvir o povo. A gente ia de comunidade em comunidade, de paróquia em paróquia, visitava os párocos,
conversava com os párocos, a gente deixava um pequeno questionário e fomos colhendo dados. Foram colhidos mais de 600 depoimentos. E aí foi surgindo tantas graças, tanto isso, tanto aquilo, e aí se começou, então, o trabalho. Mas começou com as romarias, ir ouvindo o povo. Sim. Bem, um dos fatos que chamam muito atenção em relação ao Monsenhor João Benvenu, ainda em vida, né, é que, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele convidou o povo, evidentemente, como o mundo rezava, para que acabasse essa guerra. E decidiram, então, junto com o Monsenhor, foi decidido de construir um pequeno santuário. E para rezar nesse santuário de Nossa Senhora da Paz, da Rainha da Paz, para que acabasse a guerra. E assim foi feito, foi construído o santuário, e no dia que marcaram a inauguração do santuário, durante a missa, tiveram a notícia de que a guerra havia terminado. Quando estavam rezando a missa de inauguração do santuário, receberam a notícia que a guerra havia terminado. Se escolheu o lugar mais alto da paróquia para erguer esse santuário, que hoje ainda continua lá o Santuário Rainha da Paz. Então, foi um fato, assim, extraordinário, e que talvez na época a gente não, né? Mas hoje a gente diz, já na época ele estava iluminado por Deus para que acontecessem as coisas como o povo. Sim, sem dúvida. É uma história muito bonita, não é? E muito marcante, porque E apesar de longe, né, do epicentro da guerra, não é? Sem dúvida a gente pode fazer essa relação, né? Desse fato extraordinário, como a isso, Neuza disse. extraordinário. Bom, agora eu faço essa pergunta final para o padre e depois faço para a Maria Neuza. Padre Dalci, através da vida do servo de Deus, João Benvenu, como é que a gente pode começar o caminho de santidade? Como é que a gente pode permanecer no caminho de santidade? Como que a gente pode continuar no caminho de santidade através do exemplo de vida dele? Que ensinamentos principais o senhor acha que ele nos deixa? Bem, eu, inclusive, já tive a oportunidade de falar mais ou menos sobre esta pergunta aqui à comunidade numa Santa Missa aqui. Eu disse assim para a comunidade naquela ocasião, eu disse o legado do Monsenhor João, que todos nós temos que nos esforçar para viver, seguindo o seu exemplo de alguém que testemunhou de forma radical, com simplicidade, com amor extremo ao povo que Deus lhe confiou e que nós então temos que levar adiante. Além disso, dizia assim, o processo da causa pela qual nós estamos trabalhando, ela vai avançar na medida, eu dizia, foi no ano passado, se não me engano que eu falei isso, na medida em que a comunidade busca testemunhar uma vida de comunhão, de participação, de amor, de caridade, realmente uma vida em comunidade que reflita tudo aquilo que o Monsenhor viveu, que ele semeou e tanto insistiu e conseguiu viver com o seu povo. Então, eu digo, nós temos que viver aquele jeito que ele nos ensinou, que nos traz a pessoa de Jesus sempre presente em cada gesto que ele realizava. Então, sim, eu acredito que os frutos da vida que estão surgindo, que estão acontecendo, vão ser cada vez mais abundantes. E Maria Neuza, você disse no começo que tem 4 netos, né? Se Sim. seus netos virassem para você e dissessem, vó, o que é santidade, vó? E aí
viesse à sua cabeça a imagem do Monsenhor João Benvenu, o que você responderia para eles? O que você poderia responder para nós? O que é essa santidade que vivia o Monsenhor? Olha, em primeiro lugar, ele viveu as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, de uma maneira ímpar. Então, se eu como vó, como mãe, conseguisse viver do jeito que ele viveu, eu estarei no caminho da santidade. Me emocionei, porque ele era algo muito especial nele. E assim, já que você falou em netos, a gente tem nas romarias agora os jovens que participam assim muito. Tem uma intensidade e a gente se pergunta, no mundo que nós estamos com tanta coisa, se ainda esses jovens participam, vêm a pé, que não conheceram o Monsenhor, e eles estão vindo para participar das celebrações, é porque algo está acontecendo. Que a gente também foge a nós humanos, acho isso. Eu acho que Deus está, e o Monsenhor está nos inspirando muitas coisas. E a questão, assim, de você, por exemplo, de eu entrar aqui na igreja, que está aqui ao lado, eu vejo muito quando eu entro, me parece assim, de ver ele ajoelhado naquele banquinho, quando nós íamos às 4 da manhã com o meu avô para comungar, de ver ele ajoelhado, rezando. De batina, com aquela veste branca, com a estola, com o breviário. Isso, eu tenho essa imagem muito presente. Muito, muito, muito. Eu acho que é uma coisa bem ímpar, que eu consegui viver isso e tenho isso guardado. E eu falo muito. Agora, quando eu vim, eu tinha o meu neto de 6 anos junto. Eu fui levá-lo ele ali no hospital, que a minha filha trabalha. E aí ele disse, vó, mas você vai aonde? Eu disse, eu vou conversar com um senhor sobre o Monsenhor João. E ele me disse, vó, mas você vai ter que me contar mais sobre ele. Você vai ter que me contar mais. Então, veja, ele já está sentindo que a gente está trabalhando. E ele pergunta para a gente contar mais. Então, também isso é bom. E já fui em escolas falar do Monsenhor para criança. Porque tem uma escola que tem o nome dele, ele tem, assim, muitas homenagens recebidas, inclusive uma creche que tem o nome de Monsenhor João. Então, eu fui nessa creche conversar com as crianças sobre a vida do Monsenhor. Muito interessante, porque ele se interessa. A gente pensa que não, mas ele se interessa. Sim. E, sem dúvida, o próximo passo é ir ao seminário, né? Seja de Passo Fundo, seja de Porto Alegre, porque, como o padre Dalci disse, não é? Que ele lembra a figura do São Curado d'Ars, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de um dos grandes exemplos dos padres brasileiros, sejam aqueles diocesanos, sejam aqueles religiosos. Então, certamente deveria ser a primeira aula do seminário, não é? E a gente espera que seja um dia no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, a vida, a história do Monsenhor João Benvenu, porque ele viveu de fato a santidade através do sacerdócio de uma maneira profunda, mas de uma maneira extremamente simples, né? Como a gente falou aqui na entrevista. Bom, para também que a gente possa contribuir com esse processo, para que a gente possa também pedir a intercessão do Monsenhor João Benvenu, então vamos rezar a oração para a beatificação dele, né? Porque a gente sabe que precisa de um monte de documento, mas precisa também de muita oração, porque não é fácil, né? Então, precisa acabar o processo diocesano, depois vem o processo lá em Roma, não é? Aí ele já seria venerado, depois a beatificação
e a canonização. Então, vamos rezar para que chegue também aí aos altares, através da beatificação e da canonização. Então, vamos lá? Ó Deus, vos louvamos pelo vosso amor, providência e misericórdia. Somos agradecidos pelo servo de Deus, Monsenhor João Benvenu, Padre zeloso no cuidado pastoral do povo de Deus. Concedei, Senhor, que animados pelo seu exemplo, cresça nosso amor à Eucaristia, ao sacramento da reconciliação e da animação das novas vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo e cultivemos em nossas famílias e na sociedade os autênticos valores cristãos. Atendei, ó Pai de amor, o nosso pedido, através do legado do servo de Deus, Monsenhor João, e se for para a vossa maior glória, que ele seja elevado aos vossos altares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Padre Dalci. Muito obrigado, Maria Neuza. Deixo vocês aí para as considerações finais. Bom, eu comecei com a Maria Neuza, então vou começar agora com o Padre Dalci. Padre, muito obrigado por essa entrevista, por essa disponibilidade, e deixo aí o espaço para o senhor concluir. Fábio, nós queremos agradecer imensamente a você, também a Lívia, que está aí te ajudando, por esta oportunidade. Eu fiquei muito encantado com esse projeto de vocês e peço a Deus e ao Espírito Santo que continue iluminando vocês para que vocês continuem levando adiante esse projeto tão bonito. Nós temos realmente muitíssimos santos neste nosso país, mas é preciso torná-los conhecidos, né? Mesmo que a igreja não venha a canonizá-los todos, aqueles que são servos no momento que vocês estão postando aí, mas de qualquer forma, eles são como que uma seta, são como que uma luz que todos eles nos levam a Jesus Cristo. Então, parabéns a vocês, que se sintam sempre muito abençoados através de todos aqueles servos de Deus, aqueles que já são beatificados, que já são canonizados junto a Deus, que intercedam em favor de vocês, em favor de todos nós. Amém. Obrigado, Padre. Maria Neuza. Eu gostaria de fechar agradecendo muito vocês e dizendo uma frase das tantas que ele dizia: eu quero que vocês pratiquem o bem. E que o Monsenhor se torne mais conhecido, que o Monsenhor seja beatificado e canonizado, que surjam essas graças extraordinárias das quais nós tanto precisamos, porque assim, nós, povo, sabemos que ele é santo, mas nós precisamos de uma graça extraordinária para que a igreja o declare santo. Então, a gente gostaria, assim, muito que isso acontecesse.
E que o Monsenhor nos inspire em tudo, porque é um legado muito grande que ele nos deixou. E aproveitar para convidar a todos a acompanhar a Romaria, né? A nossa próxima Romaria, que vai ser no dia 7, 8, e nós temos o Tríduo, né? Que antecede a Romaria. Então, todos os meses também nós temos a missa da memória, né? Todos os meses, Dia 3, né, de cada mês, nós temos a missa da memória dele. Então, o pessoal pode acompanhar através do Facebook, através dos veículos de comunicação hoje, da internet, acompanhar todo esse processo, né? Sim, assim, com tudo isso, o netinho da Neuza também vai conhecer muito mais sobre o Monsenhor. Obrigado a vocês. Com certeza. Sim, obrigado a vocês todos que acompanharam. Obrigada. Ótimo ano para todos nós. Começamos bem, não é? Esse 2022. Tchau, até a próxima entrevista. A Eucaristia transformou o teu viver. Aprendermos a lição, nos ensina com